Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Manhattan, o sol da manhã refletia nas janelas dos arranha-céus, iluminando as ruas movimentadas da cidade que nunca dorme. No distrito financeiro, o nome Harrison Enterprises estava estampado em letras douradas no topo de um imponente edifício. Ali, em um escritório panorâmico com vista para o Central Park, Richard Harrison, um bilionário conhecido por sua colossal fortuna, encerrava sua manhã com seu ritual habitual, um raro expresso na mão e os últimos números do mercado de ações exibidos em suas telas. Richard não era apenas rico, ele se considerava superior. Cada interação com os outros era um jogo de poder, e todos que ele conhecia eram, aos seus olhos, inferiores. Sua arrogância só era comparável à sua riqueza, e ele adorava exibi-la por meio de gestos teatrais, comentários cortantes e sorrisos condescendentes. Naquela manhã, Richard havia recebido um convite para a recepção anual do Tribunal Federal, um evento prestigioso que reunia juízes, advogados influentes e figuras políticas. Ele viu isso como a oportunidade perfeita para brilhar e intimidar. Ao chegar, seu olhar percorreu o majestoso salão. Lustres de cristal cintilavam sobre colunas de mármore, e o murmúrio elegante dos convidados preenchia o ar. Mas um rosto chamou imediatamente sua atenção, o da juíza Angela Carter, uma mulher negra, vestindo sua toga preta com uma presença imponente, o rosto irradiando autoridade e calma. Richard aproximou-se com um sorriso presunçoso nos lábios e gritou alto o suficiente para que várias pessoas ouvissem. Ah, você é o juiz Carter? Imagino que justiça não seja exatamente o seu forte, não é? Angela o encarou por um instante, com uma expressão impassível, mas a mente calculista em alerta. Ela conhecia a reputação de Richard Harrison, um homem capaz de tudo para humilhar aqueles que considerava inferiores a ele, mas não tinha a menor intenção de se deixar intimidar. Richard, encorajado pelo silêncio que se seguiu e pelos olhares dos convidados que se voltaram para eles, continuou em tom zombeteiro. Você deveria sorrir um pouco, isso suavizaria sua imagem. Um arrepio percorreu o salão. Alguns convidados murmuraram, chocados com a arrogância e o desprezo de Richard. Angela manteve a calma, mas um brilho nos olhos denunciava que ela não esqueceria aquela humilhação. Ela já sabia que aquele encontro, inócuo para alguns, seria o ponto de partida de um confronto onde o poder financeiro se chocaria com a integridade e a determinação. E naquela sala reluzente de luxo e prestígio, Richard Harrison ainda não tinha consciência de que acabará de despertar a força silenciosa de uma juíza pronta para defender o que é certo, à sua maneira. Após o incidente humilhante no saguão do tribunal, a juíza Angela Carter retornou ao seu gabinete. A aparente calma de seus movimentos contrastava fortemente com o turbilhão de pensamentos estratégicos que lhe invadiam a mente. Ela sabia que Richard Harrison não era apenas arrogante, ele era perigoso para aqueles que ousassem contradizê-lo. Mas Angela jamais agia por impulso. Suas armas, a paciência e a lei. Ela retirou um arquivo grosso e meticulosamente anotado. Continha todos os detalhes dos projetos recentes da Harrison Enterprises, em particular o grande contrato para a construção de um complexo imobiliário no coração de Nova York. Esse contrato, avaliado em várias centenas de milhões de dólares, ainda não havia sido finalizado. E Angela sabia que era ali que ela poderia agir sem jamais cruzar a linha da ilegalidade. Ela começou a examinar cada cláusula, cada assinatura, cada omissão. Seus olhos percorriam os documentos com precisão cirúrgica, detectando imediatamente irregularidades legais que ninguém mais havia notado. Ela sorriu levemente ao ver a primeira falha, uma cláusula oculta que poderia colocar a Harrison Enterprises em violação das normas de licitação pública. Enquanto isso, Richard Harrison continuava sua rotina, convencido de que a humilhação no tribunal havia sido um incidente menor e inconsequente. Ele não fazia ideia de que Angela estava preparando uma resposta fria e metódica. Para ela não se tratava de vingança emocional, tratava-se de justiça. Angela contatou discretamente seus colegas no tribunal e especialistas jurídicos, planejando cada passo para garantir que sua estratégia fosse sólida, irrefutável e pública. Ela sabia que Richard adorava atenção, mas desta vez ela iria expô-lo exatamente pelo que ele era, arrogante, imprudente e vulnerável. Lá fora, o mundo acompanhava suas atividades, completamente alheio ao duelo silencioso que se desenrolava. Harrison, confiante em sua influência e riqueza, acreditava que nenhum juiz poderia tocá-lo. Mas Angela Carter sabia que às vezes, o verdadeiro poder não reside em dólares ou títulos prestigiosos,
mas em paciência, inteligência e um domínio perfeito da lei. E nessa preparação meticulosa, o primeiro passo de sua vingança ia tomando forma, pronto para atacar no momento mais inesperado. Poucos dias depois, o Tribunal Federal realizou uma audiência excepcional sobre o projeto de desenvolvimento imobiliário da Harrison Enterprises. Richard Harrison entrou no tribunal com sua arrogância habitual, vestindo um terno impecável, confiante e pronto para impressionar a todos os presentes. Ele acreditava que aquele assunto seria uma mera formalidade, um simples aceno de caneta para finalizar mais um de seus lucrativos contratos. Mas quando ergueu os olhos para a bancada da juíza, congelou por um instante. A juíza Angela Carter presidia a sessão. O choque do primeiro encontro ainda não havia passado para Harrison. Aquela mulher que ele pensara ter humilhado não era apenas calma e serena. Era formidável. Angela iniciou a audiência com uma voz clara e firme, cada palavra com o peso de um golpe de martelo. Vamos analisar este contrato na íntegra. É imprescindível proteger o interesse público e garantir que todos os procedimentos tenham sido seguidos de acordo com a lei. Richard sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha. Tentou usar seu charme habitual, sorrindo e apertando as mãos. Excelência, asseguro-lhe que tudo está perfeitamente em ordem. Mas Angela permaneceu imperturbável. Ela havia preparado cada documento, cada anotação, cada citação legal. Ela expôs metodicamente as irregularidades encontradas no contrato, cláusulas ambíguas, omissões no processo de licitação e riscos financeiros para a cidade. Cada ponto era preciso, irrefutável e apresentado com uma determinação calma que fez Richard estremecer enquanto ele estava diante da Assembleia. Os assessores de Harrison, antes confiantes, trocaram olhares preocupados. Alguns murmúrios percorreram a sala. A situação estava mudando drasticamente. Angela olhou para Richard e acrescentou quase suavemente, mas com uma força implacável. Senhor Harrison, a lei não faz distinção entre riqueza e poder. Os princípios devem ser respeitados. O bilionário sentiu o rosto se contrair. Nunca havia enfrentado ninguém capaz de desafiar sua autoridade com tamanha maestria. A sombra da humilhação da semana anterior retornou, desta vez amplificada pelo poder do Estado e pela lógica jurídica. Conforme a audiência prosseguia, ficou claro para todos que o plano de Angela Carter não era meramente defensivo, era estratégico. Ela não estava simplesmente cumprindo a lei, estava silenciosamente orquestrando uma vingança legal, calculada para expor a Harrison Enterprises ao escrutínio público e da mídia. E quando Richard saiu da sala, uma primeira rachadura apareceu em sua arrogância invencível. O juiz que ele tentará humilhar começava a inverter a situação, e o bilionário, pela primeira vez em muito tempo, entendeu que era vulnerável. Algumas semanas após a audiência, Angela Carter sabia que, para sua estratégia ser realmente eficaz, precisava atacar o ponto mais vulnerável de Harrison: sua reputação pública. Por isso, organizou uma coletiva de imprensa cuidadosamente planejada, na qual detalhou os riscos legais e financeiros do projeto imobiliário da Harrison Enterprises. Os jornalistas chegaram em massa, atraídos pela perspectiva de um confronto entre uma bilionária e o sistema judiciário. Angela entrou na sala com a mesma postura que marcará o primeiro encontro, seu vestido preto impecavelmente drapeado, o rosto irradiando calma e autoridade. Ela falou, sua voz clara ecoando pela sala. Após uma análise minuciosa do contrato de desenvolvimento imobiliário da Harrison Enterprises, diversas irregularidades foram constatadas, as quais podem prejudicar os cidadãos de Nova York e violar as normas de licitação pública. Como juiz, é meu dever proteger o interesse público. Os jornalistas anotavam freneticamente. As câmeras estavam apontadas para ela. Os detalhes técnicos apresentados por Angela eram precisos, irrefutáveis e acessíveis a todos graças a um documento público que ela havia disponibilizado. Harrison, que estava na plateia, sentiu uma tensão crescente. Os murmúrios ao seu redor aumentaram, e ele viu os rostos de seus sócios e investidores se transformarem em expressões de preocupação. Então Angela, com clareza inabalável, acrescentou: a lei não faz distinção entre riqueza e arrogância. As ações da Harrison Enterprises evidenciam uma falta de respeito pelos procedimentos estabelecidos, e essas omissões terão consequências legais e financeiras. Naquele momento, o mundo inteiro entendeu o que estava acontecendo. O homem que havia humilhado publicamente um juiz estava agora desmascarado, não por boatos, mas por fatos irrefutáveis. A mídia, sempre ávida por escândalos financeiros, divulgou imediatamente a informação. As redes sociais entraram em erupção, hashtags, análises e vídeos resumindo a conferência inundaram a internet em poucas horas.
Richard Harrison sentiu que estava perdendo o controle. Seus sócios começaram a se afastar, o valor de suas ações despencou, e pela primeira vez na vida, ele percebeu que a arrogância tinha um preço. Ele não estava mais no controle. Angela Carter havia virado o jogo, a humilhação que ele infligira agora se tornará seu próprio reflexo. E naquela sala de conferências, sob os olhares atentos de centenas de jornalistas e cidadãos, o juiz negro que ele pensava poder humilhar provou uma verdade universal. Justiça, paciência e inteligência sempre superam riqueza e arrogância. Richard, atônito, finalmente compreendeu que seu mundo dourado era vulnerável e que, para Angela Carter, essa vitória era apenas o começo. Algumas semanas após a conferência de imprensa, Richard Harrison se viu em uma situação que jamais poderia ter imaginado. As ações da Harrison Enterprises haviam caído drasticamente, vários de seus sócios e investidores mais influentes haviam se retirado, e a imprensa continuava a transmitir repetidamente os detalhes da audiência e da conferência de imprensa. Ele tentou contatar Angela Carter, pensando que poderia resolver a situação em particular, com sua arrogância habitual e algumas desculpas calculadas. Mas Angela permaneceu irredutível. Ela recusou qualquer encontro pessoal e simplesmente enviou uma declaração clara e concisa ao escritório dele. Sr. Harrison, a justiça não é uma ferramenta para humilhar os outros. As ações que o senhor toma em sua vida pública devem respeitar a lei e a ética. Harrison percebeu, tarde demais, que a mulher que ele pensava ter humilhado havia orquestrado uma vingança silenciosa, porém implacável. Ele havia subestimado sua paciência, sua inteligência e sua capacidade de transformar a arrogância em uma demonstração pública irrefutável. O mundo inteiro seguiu essa lição. A mídia e o público elogiaram Angela Carter por sua compostura, rigor e coragem. Ela se tornou um símbolo de justiça e dignidade, demonstrando que nem riqueza, nem poder, nem arrogância poderiam esmagar a verdade e a integridade. Richard, por sua vez, foi forçado a reavaliar sua vida e seus métodos. Pela primeira vez, experimentou a humilhação que tanto infligia aos outros. Sua reputação foi manchada, sua fortuna enfraquecida e sua autoconfiança profundamente abalada. Em seu escritório, olhando para as fotos dos arranha-céus que outrora simbolizaram seu poder, Harrison percebeu que a verdadeira força não reside no dinheiro, mas na integridade e na coragem daqueles que sabem agir com justiça. Angela, por sua vez, continuou seu trabalho sem alarde, mas sua vitória ficou gravada na história. Ela demonstrou que a arrogância, mesmo envolta em milhões, sempre pode ser superada pela paciência, sabedoria e pela lei. Assim, o mundo inteiro ficou estupefato com a compostura e a vingança silenciosa da juíza Angela Carter, uma lição de dignidade que Richard Harrison jamais esqueceria.